Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento e esse é o programa Nutri News. E o assunto do programa de hoje é a nutrição materno-infantil. E hoje eu trago mais uma vez uma convidada especial que sempre colabora aqui com o seu conhecimento, a Samantha Malman, nutricionista materno-infantil. Bem-vinda, Samantha. Obrigada, agradeço por estar novamente aqui contribuindo e falando um pouquinho da materno-infantil que é tão importante nos ciclos da vida. Com certeza. Então explica para nós, Samantha, qual é o papel do nutricionista materno-infantil? Materno-infantil, a Nutri-Materno-Infantil, ela vai atender desde as tentantes, as mulheres que querem gestar, então quando a gente fala daqueles 1.100 dias, da importância da nutrição pré-gestacional, a gestante, né, que é um ciclo super importante, com toda a contribuição para a nutrição gestacional da mamãe e do bebê, e aí depois no nascimento, no famoso puerpério, que a gente tem a nutriz, que é a mamãe que vai estar ali em aleitamento materno, e o seu bebezinho, que vai receber toda a nutrição para ter um bom desempenho na vida inteira. Além disso, eu atendo, a nutrição materno-infantil atende também crianças na introdução alimentar, toda a parte de transtorno de seletividade alimentar, de reeducação alimentar na infância e na parte pediátrica até os adolescentes, 18 a 20 anos de idade. Muito bem. Bom, Samantha, então conta para nós, dentro da área de gestação, qual é o teu papel enquanto Nutri Materno-Infantil? Na área de gestação, eu atendo principalmente aquelas gestantes que estão ou em risco nutricional, que é o que a gente recebe muito na clínica, né? As gestantes que são orientadas pelo obstetra em função do risco gestacional, ou aquelas gestantes que realmente estão preocupadas em ter uma boa nutrição para desempenhar um bom papel no aleitamento materno e dar uma boa condição nutricional para o seu bebê. Porque é através da mamãe que o bebê vai receber toda a parte nutricional nesse período tão importante. Com certeza, né? E na parte de amamentação, quando a gente fala aqui que a Samantha também, caso eu não tenha apresentado no início, ela é consultora em aleitamento materno, como que o nutricionista pode auxiliar essa mãe no período de amamentação? É durante a gestação que a gente inicia esse acompanhamento. Então, orientando essa mamãe para que ela não tenha dúvidas, que ela não aceite os mitos e os pitacos que vêm, né, de todos os lados. Então, do leite fraco, de passar bucha no seio para melhorar o aleitamento materno. Então, nessa fase, a gente orienta essa mamãe para que ela não produza esses erros e tenha maiores problemas de fissura mamária. E além disso, a gente consegue, nesse período, organizar com a mamãe para que ela entenda todos os problemas que podem acontecer no pós-gestação, no início do aleitamento materno. Então a gente fala um pouquinho da Golden Hour, da hora de ouro, do pele a pele, de colocar o nenê direto com a mãe, de estimular o aleitamento materno no primeiro minuto de vida e todas as possibilidades, então, do engurgitamento na descida do leite, que as mamães ficam muito preocupadas durante a pojadura, que aquele seio fica mais engurgitado, mais empedrado, né, que a gente ouve falar, e que podem causar fissuras mamárias. Então, toda essa organização para diminuir o uso de chupetas, bicos de silicone, que causam um desmame precoce, sabidamente, a gente já faz isso durante a gestação. E no momento que essa mamãe recebe seu bebê, a gente acompanha então, para que não hajam fissuras, para que não haja dificuldade e para que ela entenda que esse leite é o principal alimento para o seu bebê, né? E a gente falando ainda em sustentabilidade quanto a isso, é um alimento sem custo, numa embalagem super sustentável, né? Com certeza. Sem risco e que é super fácil para a mamãe estar oferecendo. Então a gente desmistifica toda a questão do aleitamento materno e acompanha para que não haja traumas nem para a mamãe nem para o bebê. Olha só que interessante a importância do papel do nutricionista em todas essas fases, né? E na questão, Samantha, da introdução alimentar, como que isso funciona? Qual o papel da Nutri? A introdução alimentar é um período extremamente importante e que são cometidos muitos erros pela família, pela rede de apoio familiar e que esses erros eles não são voluntários, eles são trazidos de paradigmas e de conhecimento prévio adquirido, né? Então é um momento que a gente tem para informar, para demonstrar as possibilidades. A gente tem vários modelos de introdução alimentar e eles são adaptados individualmente.
Então, quando a gente fala numa introdução alimentar a partir de BLW, com um alimento maior, onde a criança se autoalimenta, ou uma Bliss, ou uma introdução alimentar participativa, onde a gente tem o papel da criança e também o papel da família, ou uma tradicional que seja, a gente tem que informar como deve ser produzido esse alimento, como deve ser ofertado e a importância dessa criança estar inserida no contexto familiar. Um dos erros muito comuns na introdução alimentar é que a família acaba colocando a criança à parte da sua alimentação e do seu convívio social. Então ela é alimentada antes, com alimentos feitos antes, muitas vezes papas e liquidificados. Exatamente. E aí a gente vai ter no próximo passo uma seletividade alimentar. Onde a criança, em tese, seria inserida no convívio familiar, mas ela desconhece, porque a introdução alimentar foi feita de forma incorreta. Com certeza, né? E a gente vê muito isso se transfere para o resto da vida, né? Dessa infância, né, Samantha? A gente observa isso, eu como já trabalhei, já tive experiência por muitos anos trabalhando dentro de escola, e tu pode falar um pouquinho a respeito disso também. A gente observa dentro das escolas de educação infantil quanto as crianças são seletivas, porque ali a gente está, né, inserindo um cardápio nutricionalmente saudável, né, com o acompanhamento do nutricionista. Então a gente observa que as crianças fazem cara feia. Né? Elas não gostam daquilo que é oferecido e muitas vezes é oferecido dentro de uma realidade muito básica. Na verdade, assim, dentro da escola, o que acontece? A materna infantil dentro da escola, ela tem um papel muito maior. Ela tem que trabalhar uma tríade. Por quê? A gente recebe a criança dentro da escola com todo o conhecimento prévio familiar. Então, eu tenho uma criança que muitas vezes ela é colocada à parte, em cadeirão, para ser alimentada antes da família. Então, ela não está inserida num contexto alimentar. Exatamente. E quando ela chega para a escola, ela está recebendo uma alimentação para a faixa etária dela. Então, muitas vezes em casa é amassado, mas na escola já é o alimento inteiro, só fracionado, que é para a faixa etária. É uma criança que vai ter que se autoalimentar ou se alimentar com pouca ajuda e que não existe esse estímulo muitas vezes em casa. E aí a gente tem que trabalhar a tríade. Qual é a tríade? A escola, o educador e a família, né? Então a criança ela tem que estar inserida dentro desse contexto onde a gente traz a família para a escola, reorganiza a questão social, comportamental, alimentar, para que ela aceite ser inserida nesse contexto escolar. Então, essa seletividade, ela sempre inicia na introdução alimentar de forma incorreta. Por isso a importância. Muito bem. E pra gente finalizar, então, falando mais um pouquinho sobre nutrição materna infantil, o teu papel com crianças, né, maiores e adolescentes, como que funciona? Eu trabalho desde a parte comportamental do alimento, de conhecer, de aceitar novos alimentos. É muito comum nós escutarmos crianças numa idade de primeira infância, o pré-escolar, com neofobia, com medo de consumir novos alimentos. Mas é muito comum receber em consultório adolescentes com neofobia, com medo de novos alimentos, que criam uma rotina alimentar baseada numa alimentação que é mais fácil, que não requer tempo para consumo e que está muito pronta, porque é uma faixa etária onde eu tenho tudo que eu quero à minha mão. Então, meu momento é jogar, meu momento é estudar, eu não quero parar para me alimentar. E isso a gente acaba trazendo muito para dentro da clínica familiar, porque a gente tem que inserir esse adolescente ou esse escolar dentro do contexto alimentar. Então, trazer ele para produzir alimentos, para conhecer, porque, na verdade, há uma possibilidade muito grande de uma fase anterior ele não ter sido apresentado de forma correta para os alimentos. Então, a gente faz essa reapresentação na adolescência. E, além disso, materno-infantil, quando há especialização, eu trabalho, né, a parte do transtorno do espectro autista também em síndrome de Down. Que aí a gente tem uma seletividade alimentar e uma neofobia diferenciada e que também a gente vai trabalhar de acordo com a individualidade do nosso paciente. Com certeza. Olha que campo bonito, né, gente? Um campo super amplo que dá para explorar em muitos aspectos. E o que me traz, assim, uma felicidade é saber que os nutricionistas estão evoluindo, né? Cada um em áreas específicas, e olha o quanto a gente batalhou. O que antes era só exercido ou elaborado por um médico, hoje o nutricionista ele ganhou campo nesse sentido. Isso é muito legal, né, Samantha? A gente pode hoje estufar o peito e dizer, nós temos, né, esse domínio, nós estudamos para isso, para fazer uma introdução correta, né, alimentar para esse bebê.
que antes era visto só o pediatra pode fazer isso, né? E o Nutri abriu espaço isso de uma maneira muito positiva, porque é a área que realmente a gente domina, que é a alimentação. Exatamente. Né? Uma das coisas que a gente vê é que cada vez mais nós, profissionais, estamos nos empoderando do conhecimento científico, baseado em evidência. E é isso que, de fato, traz para nós a possibilidade de se sentir seguro e trazer para a mãe, para a família, para toda a rede de apoio, uma informação consistente e realmente de acordo com a individualidade daquela pessoa, daquele paciente que a gente está atendendo. É isso aí, muito bem. Samanta, deixa tuas redes sociais para quem quiser te encontrar e saber mais a respeito do teu trabalho. Minhas redes sociais é Nutri_Samanta Malman, né? Se procurar por Nutri Materno Infantil, também vão encontrar. Se procurar por Samanta Malman, também vão encontrar. Muito bem. E lá a gente tem bastante informações sobre a parte de materno infantil. Muito bem. Samanta, mais uma vez, muito obrigada por dividir teu conhecimento aqui com o público que assiste Nutri News. E fica o convite aí sempre, né, para os próximos programas. Claro, eu que agradeço por poder multiplicar um pouquinho do conhecimento e auxiliar mais redes de apoio, mais famílias e mais mamães. Com certeza, isso aí. Obrigada mais uma vez. E aí, gostaram? Então curtam, comentem, compartilhem e aguardem os próximos. Um grande abraço. Restaurante Querência, desde 1981, servindo a família guaibense, com buffet a quilo e livre, sobremesas e cafezinho, na Avenida Nestor de Moura Jardim, 1270. Telefone 3480 1395.